Oi, pessoal, tudo bom? Nessa videoaula a gente vai aprender sobre alguns verbos irregulares. Eu dividi essa aula em uma série de 3, ou seja, são 3 videoaulas sobre esse assunto, tá bom? Para não ficar uma aula muito longa, eu fiz 3 aulas curtas, 3 videoaulas curtas. Como eu intitulei aí, nosso assunto é verbos de irregularidade comum. Então, esta é a parte 1, tá bom? Os outros vídeos eu vou deixar depois a descrição, o link na descrição do vídeo. Então, nós temos aí esse título, né? Verbos de irregularidade comum. Ou seja, existem verbos irregulares, mas é possível que nós encontremos algumas coisas semelhantes entre esses verbos que são irregulares, para que ajude a gente a memorizar, a conseguir agrupá-los e ter uma melhor compreensão, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos lembrar o que é um verbo regular, o que é um verbo irregular. Se eu tivesse, por exemplo, um verbo regular, o verbo amar, certo? O verbo amar, se eu tirar esse AR aqui, o que sobra, AM, a gente chama de radical. Nos verbos regulares, o radical, esse AM aqui, ele vai se repetir em todas as pessoas quando eu conjugar o verbo. Ou seja, não vai haver alteração. Vejamos aqui. Amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Então, a gente tem aqui o verbo amar e percebam que em todas as pessoas, o AM aqui, que é o radical, permaneceu intacto, não mudou. Se nós pegássemos, por exemplo, um outro verbo, o verbo pensar. O verbo pensar, quando eu tiro o AR dele, o que sobra para a gente é PENS. Isso aqui é o radical. Observe que quando a gente conjugar o verbo pensar, pienso, piensas, piensa, pensamos, pensais, piensan, observe que o radical aqui, ele sofreu uma pequena alteração. Enquanto aqui eu tinha aqui eu tenho IE. Então, houve uma alteração. Percebam que houve alteração nas 3 primeiras pessoas do singular e na terceira pessoa do plural. Na primeira e segunda do plural, a gente não altera, tá bom? Vamos ver aqui como o verbo pensar alguns outros verbos. O verbo acertar. Observem o verbo acertar. Se eu tirar o AR, o que sobra, o radical, é isso aqui. Esse verbo ele tem a mesma característica do verbo pensar, ou seja, eu vou trocar esse por IE. Portanto, acertar vai ficar acierto, aciertas, acierta, acertamos, acertais, aciertam. Percebem que esse IE ele está seguindo o mesmo padrão do verbo pensar, que eu fiz a mesma coisa? Então, o verbo acertar e o verbo pensar, eles têm uma irregularidade comum, né? Eles têm algo semelhante na irregularidade deles. Outro verbo, por exemplo, é o verbo sentar. Quando eu tiro o AR de sentar, sobra o radical, sent. Observe que esse vai acontecer a mesma coisa que nos outros verbos. Eu vou trocá-lo por IE. Então, nós vamos ter aqui, ó, siento, sientas, sienta, sentamos, sentais, sientam. Tá? Então, estes verbos que nós estamos estudando hoje, o que é que eles fazem? Eu troco o do radical, a vogal E, por IE, ok? Então, é isso que eles fazem, ó, troca por IE. Esses verbos eles podem ser de primeira conjugação, ou seja, verbos terminados em AR. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó, todos esses verbos, eles têm aquela característica de trocar a vogal E do radical por IE. Então, todos esses aqui nós trocamos. Por exemplo, se fosse conjugar o verbo acertar, nós teríamos acierto, aciertas, acierta. Agora, lembrando que na primeira e segunda pessoa do plural, no nosotros e no vosotros, nós não trocamos por IE, fica o mesmo. Então, acertamos, acertais e aciertam, tá? Então, quais são esses verbos terminados em AR que trocam E por IE? Acertar, apretar, arrendar, atravessar, calentar, cegar, cerrar, começar, consertar, confessar, desconcertar, despertar, encerrar, encomendar, enmendar, enterrar, fregar, governar, elar, manifestar, merendar, nebar, pensar, plegar, quebrar, recalentar, recomendar, recomeçar, regar, renegar, rebentar, cegar, sembrar, sentar, sossegar, temblar, tentar, tropeçar e alguns outros mais, tá bom? Nós também temos verbos que terminam em
ER e que fazem essa mudança de E por IE. Quais seriam esses verbos? Ascender, então ficaria haciendo, haciendes, asciende e assim por diante. Então, ascender, atender, condescender, defender, desatender, desentender-se, encender, entender, extender, tender, transcender e outros mais, tá? E temos também verbos que terminam em IR, terceira conjugação, e que fazem essa troca do E por IE. Quais seriam esses verbos? Verbos discernir, concernir, cernir e alguns outros mais, ok? Então é isso aí, eu aguardo vocês na próxima videoaula para a gente ver os outros verbos, verbos irregulares que trocam a vogal O por o E, ok? Até lá, grande abraço.